Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial. Lembrando que até o presente momento estamos dentro da Lei 11.101 do ano de 2005, falando de falência e recuperação judicial. Num primeiro momento, no momento introdutório, ventilamos um conceito fatiado, né? Um conceito, na verdade, dividido em três etapas, porque três é mágico: Pai, Filho e Espírito Santo, Isos, Íris e Horus, Eusados, Poseidon. E dentro da introdução ainda falamos da incidência. Incidência que pode ser uma incidência total, né? E aquelas hipóteses de não incidência absoluta e não incidência parcial. Adentramos daí no processo falimentar, nosso tópico de número 2. Falamos das faces, que nem são três, porque é mágico, Harry, Rony e Hermione, né? Isso, Luke e Leia, que loucura. E entramos na legitimidade. Qual legitimidade, prof? Legitimidade ativa. As pessoas que podem pleitear, podem requisitar a falência. Aí explicamos para vocês a autofalência, naquelas duas hipóteses, né? Ou seja, naqueles dois requisitos cumulativos, onde nós trouxemos a situação de crise econômica financeira e, obviamente, a inviabilidade de uma recuperação judicial. Falamos de sócio, acionista, falamos dos credores e lembramos ainda do espólio, né? O espólio de quem? Aí do empresário, né? Que já passou dessa para melhor, do empresário individual, né, que já foi ver a grama nascer por baixo e vestiu o paletó de madeira, até por isso que é espólio. Entretanto, quando eu terminei o último bloco, eu disse que eu queria fazer três observações para manter a nossa holística de Odin, Thor e Frigga, né, de Brahma, Shiva e Vishnu. E qual que são essas três observações? Três observações que dizem respeito à legitimidade ativa. Então, três observações que dizem respeito à legitimidade ativa. Primeira situação, né, que eu quero esculpir para vocês, diz respeito à sociedade em comum. Gente, sociedade em comum é uma sociedade que não possui registro. Se ela não possui registro, ela não pode pedir a falência de outra empresa, né, e nem pode pedir o que? A recuperação judicial da sua empresa. Então, sociedade em comum, né? Ou seja, sociedade em comum, por não possuir, né, obviamente, o seu registro, ela não pode pedir o quê? A falência de uma outra empresa e não pode pedir a recuperação judicial da sua, o turnaround da sua. Mas tomem cuidado. Qual que é o cuidado? Ela não pode pedir a falência de quem? De uma outra empresa, mas a autofalência, ela é possível. Então, a primeira observação diz respeito, obviamente, à sociedade em comum. E de uma maneira mais despacita, de uma maneira Luiz Fonsi, né, só reproduzindo a ideia, significa sociedade em comum não possui registro, né? Obviamente, o registro é obrigatório. Lembrando-se sempre que não possuir o registro, o que acontece? Ela não pode pedir a falência de uma outra empresa e não pode pedir a sua recuperação judicial. Mas poderá, entretanto, contudo e todavia, qualquer outro advérbio nesse sentido, pleitear a autofalência, ela mesma pedindo a sua quebra, né? Sempre naquelas duas situações e lembrando-se sempre que se trata de um dever, apesar da nossa lei, né, especial, não trazer nenhuma consequência caso inobservado esse pedido de autofalência. Tudo bem? Show de bola. Segunda situação. A segunda situação que eu quero trazer para vocês diz respeito à fazenda pública. Sempre surge, né, nos certames a indagação: fazenda pública pode pleitear, pode requisitar a falência? Então a segunda observação é uma observação tangente à fazenda pública. E o que acontece? Gente, temos duas correntes. Uma corrente que a gente chama de Justin Bieber, né? Baby, 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 no! E a outra corrente que a gente vai denominar de Bros, né? O que vai dizer, ou seja, sim, sim, sim. Em outros dizeres, né? São lados antagônicos, são lados antípodos. Uma corrente entende que sim, que é possível a fazenda pública pedir aí, né? O que, obviamente, a falência de determinada empresa. E lembrando-se sempre que uma outra corrente diz que não. Vou responder as duas e depois eu pontuo qual é a majoritária, né? Até para a gente manter um certo clímax. Primeira corrente. A primeira corrente diz o seguinte: se a fazenda pública ela precisa receber um crédito, qual crédito que a gente chama de CDA, né? Que seria, obviamente, a certidão de dívida ativa, ela pode pleitear a falência. Por quê? Porque se a gente for rememorar o conceito de falência, a gente vai lembrar que falência é um dos instrumentos, é uma das formas que o credor tem para receber o seu crédito. Se a fazenda pública que está como credora, então, obviamente, ela teria essa possibilidade, ela teria, então,
né, obviamente, a legitimidade de pleitear a falência de determinada empresa. Então, para a primeira corrente, né, seria sim possível a Fazenda Pública pleitear, pedir determinada falência. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes dificuldades. Segunda corrente. A segunda corrente, entretanto, ela nos traz 3 argumentos. Se ela traz 3 argumentos, significa o quê? Que é ela que prevalece. Significa o quê? Que ela é mágica, que ela é holística, né? Que ela é igual ao átomo, composto por elétrons, prótons e nêutrons. Ou seja, que loucura! 3 é mágico, 3 é holístico. A segunda corrente é a corrente majoritária. E vai falar, Fazenda Pública pode pedir falência, né? Não pode. Por que não pode? Primeiro detalhe, porque a gente tem que lembrar que nós temos uma lei específica, né? Uma lei específica para a Fazenda Pública, que seria aqui no caso a de execução fiscal. Uma lei de execução fiscal que vai falar como a Fazenda deve buscar o seu crédito. Se a gente tem uma norma específica, uma norma especial, é ela que prevalece. Lembre-se sempre naquelas situações de antinomia. O que é antinomia? 2 normas vigentes e válidas. Como que eu soluciono isso? Por 3 critérios, porque é mágico, tá na LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Quais são os critérios? Cronológico, lei posterior prevalece sobre lei anterior. Não é essa que me interessa. Segundo critério, especialidade. Norma especial prevalece sobre norma geral, né? Aqui temos uma lei especial para a Fazenda Pública exigir o crédito, que é a Lei de Execução Fiscal, tudo bem? Então a lei de execução fiscal, norma especial, prevalece sobre a norma geral, que é justamente a lei 11.101 do ano de 2005. Show, sem crise. E qual que é o terceiro critério de antinomia? Hierarquia, tá? Norma superior prevalece sobre norma inferior. De qualquer maneira, o primeiro critério, então, a primeira ideia é justamente isso. Ela não pode exigir a falência, porque a gente tem uma forma específica de exigibilidade desse crédito, que é a lei de execução fiscal. Então, lei específica. Por isso que não pode pedir falência. Segunda situação, né? Se a gente fizer o pedido da falência, né, pela Lei 11.101 de 2005, não tem observância de contraditória e ampla defesa. Pela Lei de Execução Fiscal, nós temos o contraditório e ampla defesa. Se tem contraditório e ampla defesa, significa o quê? Significa que é esse o rito que deve ser observado, porque é um rito mais protetivo. Então, a Lei de Execução Fiscal, ela traz a exigibilidade, a observância do artigo 5º Luiz Vuitton da nossa Constituição, LV, Luiz Vuitton, não é isso? Ou seja, contraditória e ampla defesa. E o terceiro argumento, gente, olha que interessante. No caso, a Fazenda Pública ou o Estado, ele sempre deve buscar a manutenção da empresa. Por quê? Porque a empresa, na verdade, ela existindo, ela continuando, obviamente que teremos geração de empregos. Tendo geração de empregos, teremos o quê? Um recolhimento maior de tributos. Por que maior de tributos? Porque as pessoas recebem, elas gastam, faz o dinheiro circular, não é isso? Olha que interessante. Então, nós temos o princípio do quê? Da preservação da empresa. O princípio da preservação da empresa é o terceiro argumento que deve ser observado ao dizer que, no caso, Fazenda Pública não pode pedir a falência. Não tem legitimidade para tanto. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sou far mais do que sou good, né? Terceira e última situação de observação. É a seguinte, né? Terceira observação que eu quero trazer. O Ministério Público, ele pode pedir falência. Então, o MP tem legitimidade? O MP tem legitimidade. Mas quando, prof? Em uma única situação, né? Qual situação? Vocês sabem que o Ministério Público, ele pode muitas vezes, né? No caso, materializar, concretizar uma ACP. O que é uma ACP? Ação Civil Pública. Ele tem legitimidade para ação civil pública. Tudo bem, eu entendo. Só que antes dessa ação civil pública, o Ministério Público, até como uma forma de exceção ao princípio da obrigatoriedade, ele pode fazer o quê? Ele pode, né, firmar um termo de ajustamento de condutas. Ele diz, olha, não vou prosseguir com essa ação civil pública desde que você cumpra, né, com esses requisitos que eu estou trazendo, com esse termo de ajustamento da sua conduta. A empresa, ela fala assim, show, é isso aí, eu vou seguir e firmo o TAC. Só que a empresa, depois de um tempo,
Faz o quê? Putaria. Faz o quê? 50 tons. Faz o quê? 365. Faz o quê? Elite. Ela descumpre o termo de ajustamento de conduta. Se ela descumpre o termo de ajustamento de conduta, o Ministério Público, nessa situação, né, ele pode pleitear a falência. Então, o Ministério Público, se tiver um termo de ajustamento de conduta descumprido, pode, então, requisitar, né, obviamente, possuirá a legitimidade para tanto, né, para exigir a falência. Dito isso, então, deixo para vocês um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.